Amém. Agora sim. Mateus capítulo 14, versículo de número 13. Com a mente de Cristo, acompanhe comigo. Leia comigo, diz assim, olha. Logo que Jesus recebeu a notícia, saiu sozinho num barco para uma região distante, a fim de ficar só. Mas o povo viu para onde ele tinha ido, e pessoas vindas de muitas vilas seguiram a Jesus por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu vasta multidão que estava esperando por ele, teve compaixão e curou os seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: está ficando tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Mande este povo embora, para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Mas Jesus respondeu: isto não é necessário. Vocês é que devem dar de comer a esta multidão. Como? Exclamaram eles. Nós temos somente 5 pãezinhos e 2 peixes. Tragam isso para mim, disse ele. Então mandou o povo assentar-se na grama, tomou os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, haviam 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e crianças. Até aqui diga glória a Deus. Muito bem. Vamos meditar nesta passagem, nessa palavra, nesse texto, o qual há muito tempo nós não meditamos nele. Abra o teu coração para receber aquilo que Deus tem para você. E se nesse momento houver alguma exortação para a igreja, que a igreja receba com alegria, porque Deus exorta, Deus corrige aquele a quem Ele ama. E Jesus ama cada um de nós. Jesus te ama. E por isso Ele nos dá essa condição de estar sempre meditando na palavra dEle. E a palavra de hoje fala sobre algo sobrenatural que aconteceu num lugar deserto. De antemão eu quero dizer para cada um de vocês que se vocês talvez estejam passando por um deserto, não reclame, não murmure, não mostre para Deus nenhum tipo de insatisfação, porque quando estamos no deserto, quando estamos caminhando, quando estamos passando pelo deserto, acredito eu que é a prova final
A prova final, para quê? E por que a prova final? No deserto é que nós mostramos para Deus se realmente estamos aptos para receber toda sorte de bênçãos que Ele separou para cada um de nós. Vocês creem que Deus separou toda sorte de bênção para vocês? Se vocês creem, diga amém. Diga, eu recebo essa palavra. Ele separou sim toda sorte de bênçãos para a gente. Mas isso não significa dizer que Ele irá nos livrar do deserto, ou do lugar deserto, ou do problema, ou da dificuldade, ou da grande forte tribulação. Não, Ele não vai nos livrar da forte tribulação. Ele não vai nos livrar dos problemas. Se lembra de Daniel? Homem de Deus, orava ao Senhor 3 vezes por dia. Armaram contra ele e ele foi tremendamente injustiçado. Foi lançado numa cova cheia de leões famintos. Deus não livrou Daniel da cova, mas deu livramento para ele quando ele estava dentro da cova, cercado por leões famintos. Diga glória a Deus. Deus não vai livrar cada um aqui do deserto, mas no deserto Ele sempre vai suprir as tuas necessidades. No deserto, mesmo estando no deserto, nada vai faltar para você. Às vezes, algumas pessoas pensam, algumas pessoas acham que elas, quando caminham pelo deserto, caminham sozinhas. Não, o Senhor caminha conosco. Deus caminha com a gente no deserto. Ele caminha comigo, caminha com você, com cada um de nós. Você pode reparar que às vezes nós passamos por fortes tribulações, por uma luta muito grande, mas no final de tudo, tudo sempre dá certo. Por quê? Porque Deus está conosco. Ele é a força da nossa vida. Moisés, quando tirou o povo da escravidão do Egito, caminhou com aquele povo pelo deserto e não faltou comida para aquele povo. Dos céus, Deus sempre enviava o maná. A roupa que aquelas pessoas vestiam não se desgastaram, nem as sandálias que cada um calçava. Veja como Deus é tremendo. Veja como Ele está no controle de tudo e todas as coisas. E eu estou falando a princípio isso para vocês, que é para que em vocês haja uma positividade grande, enorme, que em vocês haja otimismo, que vocês nunca venham dar para trás, que vocês nunca venham reclamar, murmurar de certas situações. É importante que vocês estejam sempre com o seguinte pensamento na mente de vocês: que Deus é e sempre será por vocês. Ele estará sempre entregando o melhor na mão de cada um de nós que cremos que o poder dele opera dentro de nós. Jesus foi para um lugar deserto a fim de ficar sozinho. Foi o texto que nós lemos. Mas não adiantou, porque todo mundo seguiu a Jesus e foram aonde ele foi, para onde ele havia se dirigido. E volta a repetir, o lugar que era deserto.
e todo mundo querendo ouvir os ensinamentos de Jesus, todo mundo querendo ouvir o que Jesus tinha para dar para eles. Eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa que eu vou dizer, que eu vou falar aqui agora para vocês. O povo, ele, nesse texto, ele não seguiu a Jesus por interesse. Eles não seguiram a Jesus por causa do pão ou por causa do peixe. Como eu já vi uma pessoa falando que o povo seguiu a Jesus por causa dos pães e dos peixes. Não é isso que a Bíblia diz. A pessoa que fala assim, que prega desse jeito, é uma pessoa totalmente ignorante, que não tem conhecimento da palavra. Você leu aqui comigo esse texto. O povo estava seguindo a Jesus por causa do pão e do peixe? Não. Eles nem sabiam que Jesus ia dar um lanchinho para eles no final. Eles nem tinham ideia de que comeriam um sanduíche de pão e peixe. O povo seguia Jesus porque queria mais dele, queria ouvir os seus ensinamentos, queria ouvir as suas palavras. E eu estou abrindo esse parênteses para que você fique bem ligado e bem firmado, bem firmada nisso. Vou repetir o que eu disse anteriormente. Por incrível que pareça, eu ouvi alguém dizer que o povo seguia Jesus por causa de pão e peixe. Santa ignorância. É muita ignorância para minha cabeça, para minha mente, para minha vida, porque não foi nada disso. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com o quê? Com o que a gente ouve e de quem a gente ouve. Porque há pessoas que se sentem astrais, pensam que conhecem a palavra de Deus de capa a capa, mas não conhecem porcaria nenhuma. Essa é a verdade. E quando abrem a boca só para falar besteira. Mas fecha esse parênteses e voltemos ao texto. Jesus num lugar deserto, e a Bíblia diz que havia uma multidão atrás dele, para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos, para receber um milagre, para receber a cura, para receber uma oração. O povo estava atrás de Jesus para isso. E a Bíblia diz que já estava ficando tarde, já estava vindo a tardinha, daqui a pouco era noite, e até então Jesus estava ali com o povo e o povo com Jesus. Mas um dos seus discípulos chegou para Jesus e disse: olha, é melhor o Senhor mandar esse povo embora, porque o lugar aqui é deserto e não tem nada para eles comerem, está ficando tarde. Jesus, manda essa galera embora. Jesus virou para esse discípulo e disse: deem de comida vocês para esse povo. O outro que estava do lado disse: mas como? Aliás, o que sugeriu que Jesus mandasse um povo embora, disse: mas como? Como é que a gente vai alimentar esse povo todo? Nós não temos dinheiro suficiente para comprar pães, para dar para esse povo. É muita gente, tem uma multidão cercando o Senhor. Não dá, isso é impossível. Veja, os discípulos que estavam acostumados a verem com seus próprios olhos os milagres que Jesus realizava, está dizendo para Jesus que alimentar o povo naquele lugar deserto seria algo impossível.
Será que seria? Eles viram Jesus levantando paralítico. Eles viram Jesus ressuscitando mortos, fazendo cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Será que para Deus, será que para Jesus seria impossível alimentar toda aquela multidão num lugar deserto? É claro que não. Mas os discípulos estavam pensando de maneira contrária. Os discípulos não estavam no mesmo espírito, na mesma fé. Os discípulos estavam pessimistas quanto a esse fato de dar comida, de alimentar aquela multidão. Eles colocaram na mente deles que tal coisa seria impossível. O discípulo de Jesus disse: mas como? Como? Não dá, é impossível. Tem muita gente. São quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só faltou eles dizerem: Senhor, o Senhor sabe que crente come pra caramba. Como é que a gente vai fazer? É verdade ou não é? É verdade. Não dá. Meu irmão, quando você coloca na mente que vai dar certo, vai dar certo. Quando você coloca na tua mente que você vai conseguir, você vai conseguir. Quando você coloca na tua mente que Deus está contigo para realizar milagres, o milagre virá à tona na sua vida. Quando você coloca na sua mente que para Deus jamais haverá impossíveis e que tudo é possível àquele que crê, você vê o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Encha-se de positividade sobre a palavra que está sendo semeada e pregada para vocês. Abre o teu coração para que teu coração fique cheio desta positividade, deste otimismo. Você não pode agir de maneira contrária. Cada um aqui deve agir assim, sendo altamente positivo, positiva. Talvez você esteja passando uma situação difícil, muito complicada, aos olhos naturais. Mas lembre-se do que eu disse. Se você colocar na sua mente, você vai tomar posse da bênção, você vai tomar posse da bênção. Se você colocar na tua mente que você vai sair desse rolo, você vai sair desse rolo. Se você colocar na tua mente que a porta vai se abrir, meu irmão, continua batendo insistentemente, porque vai chegar uma hora que a porta vai se abrir, ela vai ficar escancarada na tua direção. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Vocês não vieram aqui hoje à toa. E aqueles que estão me ouvindo pela rádio não estão me ouvindo por um acaso. E quem está me assistindo agora no Facebook não está me assistindo também por simples coincidência. É segundo a vontade de Deus. Pare de reclamar, de murmurar. Está sempre reclamando. Não estou aguentando mais. Ó vida, ó céu, ó azar. Não tinha um desenho desse antigamente? Ó vida, ó céu, ó azar, era uma raposinha, sei lá o que era. Não me lembro mais, já faz tanto tempo. Mas para com esse negócio de reclamar. Quanto mais você reclama, quanto mais você duvida, quanto mais você questiona, quanto mais você abre a tua boca para murmurar, pior a tua situação fica.
Quando Jesus disse para aqueles discípulos, ou especificamente para um discípulo, quando ele disse: vocês é que tem que dar comida para essa gente toda. Ele fez isso só para experimentar, para ver se eles estavam aptos, mas não tinha ninguém apto, todo mundo reprovado, todo mundo reprovado. Um devia olhar para o outro e dizer: como é que a gente vai fazer? Jesus está mandando a gente dar comida para esse povo todo. E aí de repente chega alguém que doa 5 pães e 2 peixes. Aí um outro discípulo diz: mas o que são 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão? Vai ser negativo longe, vai ser pessimista bem longe. O que são 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão? Jesus disse: me dá aqui os 5 pães e os 2 peixes. É através desses elementos que nós vamos alimentar essa multidão. E aí Jesus coloca os discípulos perfilados, ou seja, um do lado do outro, e cada um com um cestinho, uma cestinha na mão. E Jesus vai colocando ali na cestinha de cada um pedaço de cada, um pedaço de pão, um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe. E aí quando ele completa as 12 cestinhas, os cestos, ele diz para os discípulos: agora vai, distribui aí pão e peixe para essa multidão. Eles foram, mas eu acredito, não está escrito na Bíblia não, tá, queridos? Estou falando por mim. Eu acredito que Jesus deve ter dito para eles assim: olha, só oferece pão e peixe para eles, mas não olha para o cesto não, porque se vocês olharem para o cesto, vocês vão desanimar. E eu acredito que assim eles fizeram, sem olhar para o cesto. O que eu quero dizer com isso? Que você continue firme com Cristo, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para os problemas que te cercam, sem olhar para esse problema financeiro, sem olhar para esse problema familiar, sem olhar para essa doença, para essa enfermidade. Continua firme com Cristo, sem olhar para as dificuldades, sem ficar focado ou focada no deserto. Vai em frente, meu irmão, minha irmã, mas não olha para o cesto não, porque se você for reparar nas circunstâncias da tua vida, de repente você desanima. É exatamente isso, meu irmão. Não olha para o cesto, não olha para essa dívida que você tem que pagar, não olha para o beco sem saída, o qual você está. Talvez você esteja num beco sem saída. De repente você está aqui, ou está me ouvindo, ou está me assistindo, e não sabe o que vai fazer. Você não sabe o que vai fazer. Você está assim, ó, coçando a cabeça todo dia. Para de coçar a cabeça. Relaxa. Descansa. Continua com ânimo dentro de você. Não perca o ânimo. Ainda que você tenha perdido as esperanças, creia contra a esperança. Ainda que tudo diga que não para você e para a tua vida, continua crendo. Ainda que humanamente falando, esse problema que você está enfrentando seja impossível de ser solucionado, creia. Para Deus não há impossíveis. Tudo é possível àquele que crê. Todos nós aqui temos problemas.
Mas eu vou fazer uma pergunta para você e eu gostaria que você me respondesse. Jesus, ele fez cego enxergar. Você crê nisso? Quem crê, diga eu creio. Ou você pensa que o que está escrito na Bíblia foi uma fantasia? Não. Realmente Jesus fez cego enxergar. Fez ou não fez? O que é mais fácil? Jesus fazer o cego enxergar ou resolver os teus problemas? Me responda. Hã? Jesus ressuscitou mortos. O que é mais fácil? Ele ressuscitar um morto ou resolver os teus problemas? Ele fez mudo falar. O que é mais fácil? Ele resolveu os teus problemas ou fazer o mudo falar? Ele fez surdo ouvir. O que é mais fácil? Fazer o surdo ouvir ou resolver os teus problemas? Ele alimentou uma multidão com quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós tínhamos aí por baixo umas 20.000 pessoas, por baixo. Pastor, não é exagero? Não. Não é exagero nenhum. Exatamente assim. No mínimo ele alimentou 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E o que é mais fácil? Alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixes ou resolver o teu problema? Responde para mim. Hã? Resolver o teu problema? Essa é a resposta? Então, quando você sair daqui hoje, você já vai sair daqui hoje com o seu problema resolvido, com o seu problema solucionado, porque essa é a tua fé e vai ser conforme a fé que você tem nesse Deus Todo-Poderoso. Você recebe essa palavra? Glória a Deus! Perceba que a palavra de Deus faz com que a fé que Deus colocou em nós, quando nós meditamos na palavra, essa fé cresce. E aí você consegue raciocinar, e raciocinando, você passa a ter a certeza. Você passa a ter a convicção. Pelo raciocínio que nós tivemos aqui, todos abriram a boca para dizer que é muito mais fácil Jesus resolver os nossos problemas, o problema de cada um aqui. Pela palavra que limpou a nossa mente da negatividade, pela palavra que arrancou do nosso coração toda dúvida, pela palavra que limpou do nosso ser todo pessimismo. Todo pessimismo. Meu irmão, minha irmã, não desanime. Lembre-se de tudo aquilo que foi dito para vocês nesta reunião. A Bíblia diz que todo mundo comeu até se fartar. Todo mundo comeu até se encher. E ainda sobraram quantos cestos cheios? 12 cestos cheios. Nada se perdeu, ainda sobrou. Através de 5 pães e 2 peixes,
o Senhor alimentou quase ou mais de 20 mil pessoas. Meu querido, minha querida, mais uma vez eu quero lembrar vocês: não reclame, não murmure, não duvide. Não duvide do poder de Deus que opera dentro de vocês. A Bíblia diz que tudo aquilo que você pedir no nome de Jesus, crendo, vai acontecer. Às vezes Deus permite com que a gente passe por certas situações não só para nos testar ou nos provar, mas Ele permite que a gente passe por algumas situações para que se cumpra a palavra dEle. E a palavra dEle, através do apóstolo Paulo, diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Às vezes Deus permite com que pensemos que estamos fracos, porque quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Dá mais um aplauso forte para Jesus. Glorifica e exalta o nome dele. Amém, queridos? Você recebeu essa palavra? Que essa palavra permaneça em você, aí no teu coração, no mais íntimo do teu interior. Não reclame, não murmure, de maneira alguma, em hipótese alguma. Lembre-se, se você está passando por um deserto, exalta a Deus, é motivo de alegria. Como, pastor, é motivo de alegria? Porque os maiores milagres foram realizados no deserto. Amém, queridos? Amém. Os maiores milagres foram realizados no deserto. Eu poderia dizer que um dos maiores, ou que alguns dos maiores milagres foram realizados no deserto. A Bíblia diz que quando o povo caminhava pelo deserto, de dia num sol de rachar, Deus colocava uma nuvem sobre o seu povo para trazer refrigério. E à noite, que era um frio de rachar, Ele colocava colunas de fogo. O povo reclamou, estava com fome. Ele mandou maná fresquinho do céu. O povo estava com sede, e da rocha brotou água. O nosso Deus é fantástico, o nosso Deus é tremendo. Não perca a confiança nele. Mais uma vez eu digo para vocês, ainda que vocês tenham perdido a esperança, creia contra a esperança. Você pode até ter perdido a esperança, não perdeu a fé. A fé continua aí, olha, dentro de você. Acredite que depois desta reunião, após essa mensagem que você acabou de ouvir, muita coisa boa vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa palavra abençoada que alimentou o meu espírito. Diga: muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Eu te agradeço, Jesus, pelas tuas orientações, os teus ensinamentos. E eu lhe peço, Senhor, me ajuda a cada dia, em nome de Jesus, porque só o Senhor Jesus
na minha vida. Diga: Jesus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Os meus problemas, as minhas dificuldades, a minha própria vida, eu entrego nas tuas mãos. Mas faço isso crendo que a vitória já me pertence, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Diga glória a Deus. Amém? Que vocês saiam daqui com a vida abençoada, para a glória de Deus. E que vocês façam o que vocês têm feito sempre. Que vocês estejam sempre aqui congregando, sempre ouvindo a palavra. A palavra de Deus nunca é demais. Tenha certeza que essa palavra falou ao coração de todos. Seja um seguidor, uma seguidora de Jesus, de fato e de verdade. Não seja como os discípulos de Jesus, que viam um milagre acontecer, mas só viviam reclamando, murmurando, só viviam em dúvida. Até quando Jesus ressuscitou, quando ele morreu na cruz e depois ao terceiro dia ressuscitou, os discípulos continuaram duvidando. Às vezes eu fico pensando, tinha tanta gente, né, para Jesus escolher como discípulo, e foram escolher logo aqueles. Mas Jesus faz assim mesmo. Ele faz diferente do homem. Quando Jesus ressuscitou, apareceu lá para Maria Madalena e disse para ela: olha, vai dizer para os discípulos que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Ela foi. Chegou lá e encontrou todo mundo chorando, de luto, em pranto. E ela chegou dizendo, trazendo a boa nova: olha, Jesus está vivo. Eu estive com ele agora há pouco. Sabe o que os discípulos disseram? Disseram para ela assim: ó, vai para casa, você está muito cansada, tua mente está desgastada, você deve estar delirando. Aí Jesus teve que aparecer para os 11, né? Porque Judas já tinha feito o que tinha feito e havia dado cabo da própria vida. Aí ele aparece para os 11. E quando ele aparece para os 11, todo mundo fica espantado. Entre os discípulos estava também Tomé. Já ouviu falar desse discípulo, Tomé? Só cria se visse. Se ele testemunhasse a coisa com seus olhos, ele acreditava. Olha só, o discípulo que Jesus foi escolher. Olha o discípulo que Jesus foi escolher. Tomé. Aí Jesus foi logo na direção dele, né? Porque antes de Jesus chegar, Tomé já foi falando: ó, eu só creio se eu ver as feridas nas suas mãos. Só creio. Aí Jesus chega lá sem falar nada para ninguém. Fala: Tomé, toca aqui, ó, nas minhas feridas, para você crer, para você acreditar que sou eu, para você ter fé, ter a certeza de que tudo eu posso, inclusive vencer a morte como eu venci. Esses eram os discípulos de Jesus, que depois foram repreendidos severamente, e aí depois foi de 2 em 2 todo mundo pregar o Evangelho. Mas primeiro teve que ser repreendido, até quando Jesus ressuscitou.
estava difícil deles acreditar. Que nenhum de nós sejamos incrédulos, mas que cada um aqui creia, sem duvidar. E se creres, verás a glória de Deus. Dá mais um aplauso para terminar para o Senhor. Que Deus te abençoe.